Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo depois eu voltando aqui para o YouTube para gravar conteúdo para vocês, coisa que eu estava sentindo falta, mas pela rotina muitas coisas aconteceram em 2025, inclusive esse é um vídeo sobre o balanço de 2025. Por causa dessa rotina eu não consegui trazer mais vídeos para vocês, mas vocês podem perceber que o cenário mudou, muita coisa mudou, me mudei de apartamento. Então hoje a gente vai fazer justamente um vídeo sobre o balanço de 2025, ou seja, qual das metas eu bati, eu cheguei perto de bater, que eu estabeleci para executar em 2025. Foi um ano extremamente desafiador em vários aspectos e, ao mesmo tempo que me afastou da página, ele me aproximou, principalmente ali na reta final em dezembro, né? Como vocês vão ver aqui conforme eu for falando sobre as metas. Eu estabeleci algumas metas um pouco diferentes, né, do que a galera costuma estabelecer, e eu sempre me baseio por essas metas porque eu acho que elas são mais fáceis de eu conseguir acompanhar. A primeira meta é relativa a dinheiro, né, que é a parte financeira desse que vos fala. A segunda meta é em relação ao peso, né, então eu tento controlar meu peso e projetar meu peso baseado no meu shape, claro que de uma maneira saudável, né, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu coloquei uma meta, né, para 2025 sobre páginas lidas, né, porque imaginei que eu publicaria na Amazon e a média de páginas lidas lá acabaria sendo meu norte, mas acabei me frustrando porque eu não publiquei nenhum livro, então esse ano eu já mudei. Outra métrica é o número de seguidores, principalmente no Instagram, tá? O foco tem sido o Instagram por ser uma rede social que eu entendo que é a minha rede social mais forte e mais consistente, talvez isso mude com o tempo. E a outra métrica, outra meta que eu tenho, né, é em relação à minha profissão, mas que não vem ao caso também aqui, porque não adianta falar sobre coisas que eu não vou trazer para o canal. Então, a minha profissão eu vou deixar para, enfim, tratar em qualquer outro canal que não seja esse aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, tratando-se da meta financeira, eu não vou falar para vocês, gente, o quanto que eu estabeleci para mim como meta financeira para 2025, porque falar de dinheiro na internet é muito complicado. Algumas pessoas podem olhar para o que eu entendo como ter dinheiro ou acumular patrimônio e pensar assim, Nossa, isso é muito dinheiro. e outras pessoas podem olhar e pensar assim, Nossa, isso é pouco dinheiro. então, como eu não quero arriscar parecer ou ter muito para quem tem pouco, ou ter nada para quem tem muito, eu não falo sobre o dinheiro em si que eu queria acumular, patrimônio líquido no caso. Eu falo sobre o quão próximo eu cheguei de bater essa meta ou não, e eu cheguei bem longe de bater essa meta, tá? Mas já era esperado. Era esperado porque, eita, minha iluminação desligou. Bom, meu editor vai ficar puto, mas eu não tenho muito o que fazer. Acho que vai continuar com essa iluminação. Não, calma aí, acho que eu consigo resolver um pouquinho. Espera um pouquinho. Voltando, eu fiquei bem longe de bater essa meta, mas era uma coisa esperada. Por quê? Esse foi um ano que eu investi muito, como eu falei, né, 2025 no caso. Eu me mudei de apartamento, é um apartamento bem mais caro do que o que eu estava antes. Precisei comprar algumas coisas para o apartamento, né, alguns eletrodomésticos, algumas coisas que não tinham aqui ainda. Comprei uma cama nova, enfim. Eu investi muito. Eu paguei algumas mentorias, né? Isso no caso para minha profissão, investi na profissão, viajei bastante esse ano de 2025, né, ano passado, 2025, então eu já sabia que eu ia gastar dinheiro, né? Eu também contratei um editor fixo, que inclusive é esse que está editando o vídeo, muito obrigado. Isso exige um salário fixo, né? E isso foi um investimento que eu fiz esse ano. Eu melhorei meu equipamento, apesar da iluminação ter desligado no meio do vídeo, mas enfim. Eu investi bastante na vida, em viagens, em experiências, em aprimoramento do meu equipamento para produção de conteúdo, em mentorias, em cursos, enfim. E foi um ano de gasto. Então eu já esperava que eu não fosse me aproximar tanto assim dessa meta financeira. Eu não esperava tanto, tá? Mas eu realmente, sei lá, eu alcancei 20, 30% do que eu planejei poupar esse ano, acumular em capital, mas não tem problema, porque, novamente, também foi um ano que eu investi bastante. Agora passando para a meta de peso, né? A meta de peso, ou seja, a meta que diz respeito ao meu corpo, ao meu shape, eu vacilei completamente, mas eu tinha uma noção bem errada também do que eu queria fazer em relação ao meu peso. Eu achei, gente, eu comecei o ano de 2025, comecei, né, na virada de 24 para 25, com 76 quilos, né? 76 quilos de um shape um pouquinho mais arrumado. Tava um shapezinho bom de 76 quilos, não tava com tanta barriga, por exemplo. Minha barriga deve estar enorme no vídeo. E aí eu pensei assim, bom, eu vou tentar levar esse shape a 86 quilos, né? Então eu vou ganhar 10 quilos ao longo do ano. Tranquilo, né? Principalmente se eu conseguir ganhar, não precisava ganhar 100% limpo, mas um pouco limpo o shape já estava bom, 86 quilos. Acabou que eu não consegui, tô terminando agora, né? Tô iniciando 2026, ou seja, terminando 2025 com 78 quilos e com um shape que tá me desagradando bastante, tá? Então, 2026 com certeza será um ano que eu vou estabelecer uma meta de peso, né, uma meta de controle
do meu corpo um pouco mais rigorosa, porque 2025 eu vacilei bastante, em função do trabalho, em função da produção de conteúdo, em função das viagens, que atrapalham bastante a rotina de treino, mas eu vacilei. Não deveria ter vacilado como eu vacilei, e não ficou legal, né? Enfim, estou terminando o ano aí, começando 2026 com 78 quilos, então balanço de 2025 é isso, 78 quilos. Bom, o número de páginas lidas foi como eu falei para vocês, né? É uma meta que eu acabei alcançando zero, porque eu não lancei nenhum livro na Amazon. Eu pretendia lançar 3 livros na Amazon, eu não lancei nenhum. Isso não tá legal também. Eu me entendo como alguém que precisa produzir textos, e apesar de eu ter escrito bastante, né? Eu escrevi muitas crônicas, muitos contos em 2025, escrevi músicas em 2025, e escrevi o início de 2 romances em 2025. Eu não terminei nenhum dos dois, mas terminei as crônicas, os poemas e, enfim, os contos, e não deu muito certo, né? Publicar isso na Amazon, não deu, acabei não avançando. Eu acho que em 2024 eu tomei um pouco de trauma, eu gastei muito dinheiro na publicação de 2 livros que poderiam até performar bem, mas eu acabei saindo da área hot, né? Eu já tinha até comentado isso aqui, eu não escrevo mais hot, enfim, e esses 2 livros continham hot, então eu resolvi abandonar esse pseudônimo e iniciar outro. Enfim, 2024 foi um pouco traumático em relação a isso, porque eu gastei muito dinheiro e não cheguei nem perto de ter esse retorno, porque eu também não pude dar continuidade ao trabalho. Então, em 2025 eu fui tão cauteloso que eu não lancei nenhum livro. Então, nesse sentido, eu tive 0 páginas lidas, mas eu me compreendo nesse sentido, eu entendo que eu passei por um momento ali que não dava para eu tentar arriscar tanto assim, e poderia perder meu foco com outras coisas. Mas enfim, vamos avançar. No número de seguidores, eu iniciei ali 2025 com 2.400 seguidores, 2.300 seguidores. Mais ou menos isso, acho que 2.300, tenho quase certeza. E a minha meta era terminar 2025 com 5.000 seguidores. Eu cheguei muito perto disso, cheguei muito perto mesmo. Terminei 2025 com 4.800 seguidores, 4.800 um pouquinho, tá? No Instagram, lembrando, o Instagram como rede principal ali de produção de conteúdo. E eu estou feliz com isso, porque é uma margem de erro que a gente tem para 5.000, né? Eu queria terminar com 5.000, se tiver uma margem de erro ali de 200 para cima, 200 para baixo, está tudo bem, está dentro da margem, eu considero que eu bati essa meta. E o mais engraçado, eu vou deixar algumas métricas aqui de dezembro. Dezembro de 2025 foi o mês que basicamente justificou o ano todo, né? Então é até bom, depois talvez eu faça um vídeo especificamente sobre isso, mas às vezes um mês salva um ano todo de trabalho apenas para você continuar produzindo. Então continue produzindo, continue a nadar, continue fazendo suas coisas, porque às vezes é um mês no ano inteiro que justifica esse ano e te aproxima da tua meta, te aproxima do teu objetivo. Então não para de fazer o que você tem que fazer, né? Então, em dezembro foi realmente avassalador, eu produzi muito conteúdo. Eu produzi 223 vídeos no Instagram. 223 vídeos dá mais ou menos uns 7 por dia, né, ao longo de dezembro. Isso é bastante coisa, eu consegui interagir mais com o meu público. E, enfim, foi um mês super proveitoso que justificou quase 2025 inteiro. Não fosse por dezembro, eu não ia chegar nem perto dessa meta. Então, isso me deixou bem pensativo. E a última meta também foi em relação à minha profissão, né? Em relação à minha profissão, eu cheguei bem perto de bater os números que eu queria para a minha profissão, para a minha carreira. Quem está aqui na página sabe, eu não vivo de YouTube, não vivo de Instagram, não vivo da produção de conteúdo ainda, né? Quem sabe um dia eu viva disso, mas eu tenho uma empresa, né, ligada ao mercado financeiro por fora, e eu bati, sei lá, 90% das metas que eu tinha dentro da empresa, e eu considero isso um avanço, porque eram metas bem agressivas, assim, eram metas bem... Era a meta de crescer 100% ao longo do ano. Crescer 100% em um ano é muito difícil, e você alcançar 90% disso é bem interessante, bem legal. Então, essa meta relativa à minha profissão eu bati também, por isso eu produzi menos conteúdo. Além disso, eu gostaria de comentar algumas outras coisas, né? Eu tirei mais uma certificação em relação à minha profissão, então foi mais uma meta que eu tinha para o ano de 2025, foi batida, e tem outras que não são tão felizes assim, né? Eu queria ler 24 livros no ano de 2025, porque eu acabo lendo muito do que não é, como é que eu posso dizer, do que não é livro, eu acabo lendo muito artigo, muitas outras coisas. Então, de livros eu queria ler 24. Eu sei que minha rotina é puxada, eu não sou igual aos outros produtores de conteúdo literário, que conseguem ler muito, mas eu queria ler 24 livros, eu não cheguei nem perto disso. Eu li mais ou menos 8 livros, né? Fora todos os textos soltos que eu li, crônicas, e eu li umas 3, 4 coletâneas de crônicas, por exemplo, eu não considero isso um livro. Enfim, li muitos contos, li muitas, enfim. Só que eu não me aproximei da meta, eu fiquei bem frustrado por isso, mas eu tenho que compartilhar com vocês a realidade. E eu não serei, gente, né? Até aproveitando para compartilhar a verdade com vocês, eu não serei daqueles produtores de conteúdo que leem 80, 90 livros por ano, tá?
Eu sou um produtor de conteúdo que tem uma ligação direta com a literatura, principalmente na parte de escrita. Eu gosto de trazer os meus escritos para cá, as minhas ideias para cá, mas eu não vou conseguir ler tanto assim e trazer tantas resenhas e falar tanto sobre tantos livros que eu leio. Mas, na medida do possível, eu trago livros para vocês. É até um pouco vergonhoso, tá? Mas eu resolvi trazer essa informação para que vocês entendam que a gente bota a cara na internet para sofrer isso mesmo. Eu não duvido nada que surja críticas, né? Principalmente no futuro. Agora eu não sou tão relevante, mas no futuro, tipo assim, pô, um influenciador literário, um escritor lê 8 livros no ano, né? É meio vergonhoso. Claro, essas pessoas não vão falar dos textos soltos que eu li, como as coletâneas de crônicas, por exemplo, né? Os contos, que eu não considero um livro fechado, né? Mas, cara, tá tudo bem, eu tô aqui para dar a cara a tapa, eu concilio a minha carreira de produção de conteúdo ligado à literatura. E eu já falo, já explico ligado, né? Já eu explico ligado à literatura. Eu concilio isso com uma empresa que eu toco, com a minha vida fora daqui, né? Fora, ou seja, os bastidores, que é uma profissão ligada ao mercado financeiro, é bem trabalhosa, precisa ficar bem antenado, é uma profissão comercial, e tá tudo bem, eu vou aceitar que eu não cheguei perto da minha meta, vou aceitar as críticas em relação a isso e não vou me importar com isso, tá tudo bem. Além disso, eu tinha uma meta de compor 10 músicas. Eu não consegui compor 10 músicas. Eu consegui compor 5 músicas fechadas, completas, e 3, né, na cara do gol para fechar, faltando um pouquinho para eu terminar a composição. Eu também considero isso uma vitória, né? 8 músicas está dentro ali de uma margem de erro. Então acho que eu tinha uma meta de compor 10 no ano, acabei compondo mais ou menos 8, né? 5 fechadas e 3 prestes a concluir. Também considero isso uma vitória, acho que foi bem importante para mim. Eu tenho uma parte musical muito viva também, quem acompanha a página sabe. Então, eu queria trazer essa informação também, acho que é legal falar. Além disso, eu tinha uma meta muito ousada de me inscrever em 30 concursos literários. Cara, eu não cheguei nem perto disso. Também por um erro meu, um erro de rota. Eu não consegui acompanhar as datas para me inscrever nos concursos, eu não consegui achar alguém para me ajudar com essa tarefa. E até quando eu achei alguém para me ajudar com essa tarefa, eu acabei me enrolando e perdi as datas, porque estava muito ocupado. A minha profissão exigiu muito de mim esse ano, e eu acabei me inscrevendo em 2 concursos literários. Claro que eu perdi esses concursos também, né? Senão eu diria para vocês que eu ganhei, mas está tudo bem. Eu vou tentar diminuir essa meta para 2026, tentar adaptar isso à minha realidade, mas era uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês também, porque eu lembro que era uma coisa que eu achava que daria mais certo. Também não tive nenhum livro vendido físico, né? Eu tinha uma meta de vender 50 livros físicos, não vendi nenhum, porque eu não lancei, né? E também 0 livros lançados, eu tinha uma meta de lançar 3, eu não lancei nenhum livro. Mas está tudo bem. 2025 foi um ano para eu me organizar, para eu me estruturar, e houve ganhos que eu estou muito satisfeito, muito feliz, né? Houve metas que eu estabeleci na virada de 2024 para 2025 que estavam irreais, eu precisava me colocar o pé no chão, eu deixei a energia da virada do ano me tomar e não considerei coisas relevantes para eu calcular essas metas, enfim, vou precisar readaptar, mas o meu balanço de 2025 foi esse, tá? Financeiramente poderia ter sido melhor, mas eu entendo que eu investi muito, tanto na minha imagem, quanto na minha pessoa, quanto no meu apartamento, quanto, enfim, na minha vivência. Também foi um ano que eu me conectei muito mais com meus seguidores, isso me deixou muito feliz, eu sinto que eu estruturei uma comunidade legal ao redor de mim, isso me deixa muito satisfeito. Como eu falei, né, eu me entendi mais como um criador de conteúdo ligado à literatura, né? Eu sou escritor, permaneço como leitor, mas eu percebi que o meu conteúdo pode ser mais plural. E esse ano de 2026 eu estou assumindo essa pluralidade. Eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar sobre cotidiano, eu vou falar sobre dia a dia, eu vou falar sobre cozinha, eu vou falar sobre o que eu quiser, né? Mas sempre trazendo uma visão literária, uma visão ligada à arte da escrita, à arte dos textos para vocês. Vai ter sempre esse pano de fundo ligado ali à leitura, tá? Mas eu me entendo hoje como um produtor de conteúdo mais plural e eu acho que o meu público também me entende dessa maneira. Então, nessa minha identificação, nessa minha jornada de identificação 2025 foi muito importante para pavimentar o que vai acontecer em 2026, 27, 28, 29, 35, 40, 50 até eu morrer, beleza? E acho que é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui, voltando a produzir aqui para o YouTube depois de tanto tempo, né? E vamos nessa. Estou feliz, independente de não ter alcançado alguns dos resultados e ter me frustrado quanto ao número de livros que eu gostaria de ter lido no ano de 2025. Eu estou feliz de voltar a produzir para vocês. Eu estou produzindo mais do que nunca, né? Dezembro de 2025 agora foi o maior exemplo disso. E eu espero me manter nessa pegada. É isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.